A cura em gestalterapia. O que nós chamamos cura em gestalterapia? Olha o termo, né? Cura. Apesar que alguns gestalterapeutas utilizam o termo cura, né? Que não é bem conveniente, porque cura significa que alguma coisa está doente, que não é o nosso caso, né? Mas vamos discutir esse termo, leva à compreensão que há uma necessidade de mudança. Então, a cura em gestalterapia significa que é um processo contínuo de mudança levado pelo processo, né? Ou seja, pelo processo terapêutico. No entanto, o que acontece nesse processo terapêutico que gera cura? Né? Agora, vamos falar cura entre aspas, certo? Não no sentido de doença, saúde e doença, no sentido biomédico do termo. Então, o intuito não é trabalhar o sentido biomédico do termo. Bom, vamos compreender que existem correlações, né, com o trabalho psicoterápico em cima das técnicas, né, das psicoterapias de uma forma geral, tá? Quando nós falamos em gestalterapia, né, e quando nós utilizamos o termo cura em gestalterapia, nós estamos falando o quê? Um processo de superação. Mas superação de quê? Superação de uma série de histórias de frustração que esse indivíduo vem tendo ao longo da vida por não conseguir resolver suas situações inacabadas. Olhe bem, né? E essas situações começam a acumular, essas situações começam a ficar, né, presentes na nossa vida e nós começamos a ficar presos a essas situações. Ora, eu vou pegar a concepção de um psicólogo norte-americano, de um gestalterapeuta norte-americano, chamado Richard Heissner. Eu estou utilizando para o nosso curso 2 livros do Heissner, tá? Esse livro aqui, Relação de Cura em Gestalterapia, e nós, posteriormente, vamos utilizar esse livro aqui, chamado De Pessoa a Pessoa, Psicoterapia Dialógica, quando nós formos discutir o que acontece dentro da psicoterapia, por que a terapia funciona, porque o processo terapêutico ele é eficaz, certo? E aí eu vou utilizar esse livro do Richard Heissner, tá? De Pessoa a Pessoa, a Psicoterapia Dialógica. Bom, o que acontece aqui, certo? Eu vou pegar a introdução, né, do Relação de Cura em Gestalterapia, mostrando que essa relação de cura é uma coisa óbvia, né? Ou seja, a cura só se dá através de um processo de relação. Nós estamos falando em cura no sentido pejorativo do termo, ou seja, eu sou um técnico e o meu paciente é um objeto defeituoso onde eu vou consertar ele. Não é nesse sentido, certo? Bom, vamos ver o que ele fala aqui. Na introdução, eu vou trabalhar a introdução com vocês. Ele diz o seguinte, né? E ele começa com a crítica da própria Laura Pels sobre as distorções que ocorreram na gestalterapia. Né? Por que distorções? Distorções sobre técnicas, sobre estilo de atendimento psicoterápico, né? Distorções essas que vão causar uma série de danos. Inclusive a gestalterapia que nós absorvemos aqui no Brasil é uma gestalterapia, né, norte-americana, mas totalmente distorcida com relação à utilização de técnicas. Né? Então eu sempre digo o seguinte, não existe técnica em Gestalt, existem experimentos. Né? Experimentos que facilitam o paciente a entrar em contato com seus conteúdos significativos. Aquela metodologia utilizada na prática terapêutica do Fritz Perls, né, de fazer a cadeira quente, de utilizar a cadeira quente como disparador para situações inacabadas vir à tona, né, foi interpretado como técnica gestáltica. E é isso que nós vamos ver agora, a crítica. A crítica que é feita não é só feita pelo Yontef, né, Gary Yontef, né, que ele chama essa gestalterapia, né, de gestalterapia oba-oba. É feito também pelo Richard Heissner, né, e era feito pela Laura Pels, ou seja, pela esposa do Pels. E é interessante ele compreender o papel da Laura Pels, apesar que ela escreveu
muitos textos, não escreveu nenhum livro, mas livro específico de gestalterapia, mas muitos textos, certo? E foi muito desconsiderada pelo próprio Fritz Perls. Quando você pega a biografia do Perls, né, Fritz Perls, aqui agora, do Jack Gaines, você vai ver o papel significativo da Laura Perls, e como o Perls, muitas vezes, deixava a Laura de lado. Perls teve muitos casos. Perls teve casos com alunas, casos com pacientes, e assim vai. Se você olhar aqui, inclusive depoimento, da filha do Perls, você vai ver que ele era um pai extremamente ausente. No entanto, não vamos confundir a vida pessoal do Fritz Perls com a teoria que foi gerada com Perls. A teoria do Perls, a gestalterapia, ela parte inicialmente de uma prática para ser construída a teoria. Ou seja, a teoria, o processo de teorização, ele veio justamente a partir da prática do Perls. Só para recordar, em termos de história da gestalterapia, você vai ver o quê? Que quando o Perls migra para os Estados Unidos, fugindo do nazismo, ele é recebido em Nova York pelo Erich Fromm, pelo culturalista Erich Fromm, um neo-freudiano, que ajuda o Perls a estabelecer Nova York. Tá? E o Perls, ainda em Nova York, na final da década de 40, ele atendia como psicanalista, apesar que a semente da gestalterapia, que as influências europeias da gestalterapia já estavam dentro do Perls. As influências nietzschianas, fenomenológicas de Edmundo Husserl, as influências de Franz Brentano, o precursor da fenomenologia, o próprio William Reich, já indiquei a vocês o livro, que é o livro do David Boadella, Nos Caminhos de Reich, que é um excelente material. Aí o que acontece? O Perls, antes de escrever o Gestalt Therapy, olha bem, antes de escrever o Gestalt Therapy, ele praticava a psicanálise, mas praticava a psicanálise que não era bem a psicanálise. Olha que coisa interessante. Ele praticava um tipo de psicoterapia que já era o princípio norteador da gestalterapia, porque há um rompimento com a gestalterapia quando o Perls ainda estava na África do Sul, escreveu um livro, o livro tornou-se depois nos Estados Unidos, mas que esse livro, que partiu de um artigo chamado Ego, Fome e Agressão. Olha bem, Ego, Fome e Agressão, que ele faz, que é um marco de rompimento com a psicanálise, rompimento esse não na cabeça do Perls, porque ele escreve o Ego, Fome e Agressão como uma forma de colaborar com a teoria psicanalítica, mas não foi aceito pelo grupo da psicanálise, pelo grupo psicanalítico. Inclusive, foi rechaçado no encontro que teve em Praga. Olhe bem, quando ele apresenta esse texto, inclusive, Ernest Jones cai fora do limite de conhecimento do Perls. Ernest Jones, que inclusive o biógrafo de Freud, foi que ajudou o Perls a ir para a África do Sul. O que acontece? Fugir do nazismo, como analista de data. Mas o que vai acontecer? O Perls, ele escreve algo totalmente distoante da linha mestra da psicanálise. Tanto que Marie Bonaparte, olha só, Marie Bonaparte, amigo pessoal de Freud, disse claramente para o Perls: Perls, se você não acredita na psicanálise, peça sua demissão. Porque o escrito do Perls não tinha mais nada a ver com a teoria ou com a linha mestra da psicanálise. Perls ainda não tendo descoberto isso, Perls ainda estava em contato com a fenomenologia, através da escola da Gestalt. Laura Perls é uma das pessoas que mais entenderam a escola da Gestalt, do movimento, na criação da gestalterapia. Laura Perls foi aquela que disse: Perls, não podemos chamar de gestalterapia, porque não tem nada a ver com a psicologia da Gestalt. E o Perls foi teimoso e manteve como uma forma política,
Por que política? Para ser aceito academicamente. Isso já nos Estados Unidos. Primeiro, a gestalterapia foi chamada terapia da concentração. Olha bem, terapia da concentração. Está sendo formada ainda. Depois mudaram para a gestalterapia. E a Laura foi contra. Disse, não, Pels. E olha que Laura Pels entendia muito, trabalhou com Kurt Gorenstein, estudou muito os teóricos da Gestalt, Kuller, Wertheim e Kafka, os criadores da escola da Gestalt. E o Kurt Gorenstein entendia muito também. Por quê? Porque ele aplicava os conceitos, olhe bem, os conceitos da psicologia da Gestalt na psicologia organísmica que ele criou. E aí é um ponto de interseção entre o Pels, psicanalista ainda, sendo influenciado pela Laura Pels, pelo Kurt Gorenstein e pelos psicólogos da Gestalt.